que ele não cuidou, ele foi ausente no momento que ele tinha que ser, não tinha que ser, e o diabo entrou, convenceu Eva, mas a responsabilidade não era de Eva. Deus não falou diretamente com Eva, falou com quem, irmãs? Com Adão. Então a gente brinca de vez em quando, os irmãos falam, por causa de Eva. Não, foi por causa de Adão. Pela decisão de Adão, que o pecado entrou no mundo. Então eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor ele vai derramar graça na sua vida, e o Senhor de fato vai fazer você desfrutar do favor dele de uma forma ilimitada, amém? Vamos orar pela pastora Nath, e nessa oportunidade vamos orar por todas as mulheres. Você que é mulher pode ficar com a sua mão para receber, que nós vamos estar orando por você. Senhor Jesus, nós queremos apresentar a vida das suas filhas nas suas mãos, e nós declaramos, Senhor Jesus, que a tua bondade vai perseguir, Senhor Jesus, as suas filhas todos os dias, Pai. A tua palavra diz que a mulher virtuosa, o valor dela excede, Pai, os rubis. Pai, muitas das vezes as pessoas tentam desfigurar verdadeiramente o papel da mulher. Mas nós queremos declarar, Senhor Jesus, que a mulher é importante, Senhor Jesus. Que a mulher, Pai, está no centro do seu coração. A Bíblia diz que o Senhor criou o homem do pó da terra. Mas a Bíblia diz também que o Senhor criou a mulher da carne do homem, Senhor Jesus. Pai, nós declaramos nesse tempo o favor do Senhor sobre cada sua filha, e que elas venham desfrutar da sua graça abundante, Pai. Que os sonhos do Senhor, Pai, venham de fato queimar no coração delas. Pai, e se nesse momento elas têm deixado de sonhar, que o Senhor venha plantar os seus sonhos no coração delas, para que elas possam, Senhor Jesus, ver o futuro que o Senhor preparou diante delas. Um futuro glorioso através, Senhor Jesus, da sua obra consumada. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós oramos pela tua filha, e nós declaramos, Senhor Jesus, que ela será canal de Deus, Pai, nesse lugar, nessa noite, Pai. Nós declaramos que o Senhor já nos concedeu o espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos com clareza a palavra do Senhor aos nossos corações. Por isso, nós declaramos que o Senhor liberou uma palavra do trono de graça para nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Graça e paz, amém? Quantos estão felizes aqui hoje, amém? Glória a Deus. Que privilégio é estar aqui hoje, né? Juntos como igreja e compartilhar de uma palavra que eu creio que veio do coração de Deus para nós, amém, irmãos? Então, antes da gente começar a compartilhar essa palavra, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e que você falasse para o Senhor. Fala, Senhor, fala comigo, eu estou aqui sedento, eu estou aqui para ouvir a tua voz ao meu coração. Amém? Fala isso para o Senhor. Pai, nós estamos aqui hoje, ó Deus, com o nosso coração aberto. Pai, com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Por isso, fala aos nossos corações. Eu declaro, ó Deus, que nós sairemos daqui deste culto nessa noite, totalmente cheios. Cheios da Tua vida, cheios de revelação da Tua palavra. Nós não sairemos da mesma maneira que chegamos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quantos creem, diga amém. Amém, irmãos. Então, gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja hoje. O tema dessa palavra é a voz do milagre. Queria que você repetisse isso comigo. Fala, a voz do milagre. Então, quando eu fui preparar essa palavra, né, falar para o Senhor, Senhor, fala ao meu coração. O que eu devo ministrar nessa noite? O que eu devo transmitir para a igreja? E o Senhor gerou isso no meu coração, para transmitir essa palavra, a voz do milagre. Mas que voz do milagre é essa? Então, irmãos, em vários momentos da nossa vida, nós vamos ouvir, nós já ouvimos, ou ainda vamos ouvir vozes de condenação, de morte, vozes que vão contra essa voz do milagre. Vozes que vão contra a voz de Deus para nós, contra a verdade da palavra de Deus. Então, talvez você está aqui hoje, se eu for perguntar para cada irmão aqui um pouquinho da sua história, né? Conta aqui um pouquinho do que você viveu, desde a sua infância, desde a sua juventude. Se eu for perguntar para cada irmão aqui, tenho certeza que nós vamos ouvir muitas histórias assim, sabe? Que algum dia você acreditou em uma voz que te trouxe uma condenação sobre a tua vida, uma voz que te trouxe morte ao invés de trazer vida. Então, muitos de nós já passamos por isso.
Os irmãos concordam comigo? E nós ainda vamos ouvir vozes assim. Muitas vezes nós vamos ouvir vozes de morte, vozes de condenação. E que vozes são essas? Talvez uma enfermidade, dizendo para você que você não pode ser curado. Sabe? Ou talvez um casamento destruído, dizendo que esse casamento não pode ser restaurado. Ou um filho que está perdido, que não vai poder ser salvo nunca. Sabe? Que nunca vai ser alcançado pelo amor de Deus. Ou até uma situação muito complicada na sua vida, que você vai ouvir vozes que para aquela situação não tem solução mais. Sabe? Esquece. Deixa isso, não tem solução. Deixa isso para trás. Então, muitas vezes nós vamos ouvir vozes assim. Sempre vai ter vozes afirmando um não para nós. Sempre vai ter. Você não pode, você não é capaz, isso não é para você. Sabe, esse marido não é para você, essa esposa não é para você, esse filho, essa mãe não é para você, esse emprego não é para você. Sempre dizendo não, sabe? Não é o tempo, ou não vai acontecer, ou não vai ser dessa vez. Sabe, e essas vozes, irmãos, são vozes que tentam nos paralisar. Sabe, sempre tentando nos paralisar, sempre tentando minar as nossas forças, trazer dúvida a respeito daquilo que nós cremos. Sabe, não é porque nós somos cristãos, porque nós cremos na palavra, que nós muitas vezes não vamos cair nessas armadilhas. Sabe, ouvir vozes assim, porque essas vozes estão constantemente falando para nós: olha, você não pode, isso não é para você, deixa isso. Para que ir para a célula? Para que ser líder de célula? Sabe? Vozes sempre dizendo não. Só que hoje nós vamos compartilhar a história de um homem na Bíblia que discerniu a voz da incredulidade. E ele tomou uma decisão na vida dele, de não dar ouvidos para essa voz. De não dar ouvidos para a voz da incredulidade, para a voz dizendo não para ele. E esse homem, nós vamos ler o texto. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 22 ao 24, se puder projetar aqui para os irmãos. E também do versículo 35 ao 43. Muitos irmãos talvez já ouviu falar da história dele. Esse homem se chamava Jairo. Então nós vamos ler esse texto que está na palavra e diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Então, nós vamos pular para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Continuando, versículo 36. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então, essa história, irmãos, nós conseguimos observar algo muito interessante sobre a vida desse homem chamado Jairo e de sua filha. Jairo, ele era um homem muito importante da sua época. A Bíblia fala que ele era
um líder, um chefe na sinagoga. Mas quando ele se viu nessa situação que a filha dele estava doente, né? Já quase à morte, o que ele fez? O que Jairo fez? Ele foi buscar uma resposta. E ele foi buscar a resposta na pessoa certa, né? Ele foi atrás de Jesus e buscar de Jesus uma resposta. E aí ele teve uma atitude de rendição. Então, se você for olhar, a Bíblia fala justamente que ele era um chefe, ou seja, ele era um líder, alguém importante, alguém influente naquela época. Mas ele não ficou preso a isso, sabe? A questão de ele ser um homem importante. Mas olha o que a Bíblia fala, que ele se prostrou. Quando ele viu Jesus, Jairo viu Jesus, ele chegou até ele e imediatamente ele se prostrou. E a Bíblia fala que ele suplicou. O que é uma súplica? É você clamar insistentemente. É você não desistir. Isso é uma súplica. Você clamar por Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Sabe? É você fazer uma súplica. E aí, o que ele fez? Ele se prostrou diante de Jesus e clamou a ajuda de Jesus. E ele primeiro foi buscar ajuda à filha dele que estava doente. Mas não sei se os irmãos perceberam que eu pulei alguns versículos, para a gente não demorar muito. Mas nesses versículos, se você for ler depois na sua casa, fala do período em que Jesus estava ali, né, que Jairo encontrou Jesus, até Jesus chegar na casa de Jairo. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? A história da mulher que tinha fluxo de sangue. Né? E Jesus ali no meio daquela multidão, no caminho que ele estava prosseguindo, uma multidão seguindo ele, ele curou aquela mulher, que muitos irmãos já conhecem essa história dessa mulher, que há 12 anos também sofria com uma hemorragia, e Jesus a curou. Então, foi um período, né? Jairo chega até Jesus, faz o pedido para ele. E aí, no meio daquele alvoroço todo, aquela multidão seguindo Jesus, chegam alguns mensageiros, a Bíblia não fala se era parente de Jairo, quem que era aquelas pessoas, que chegaram até ele e falaram o que para ele? Olha, por que você está aí incomodando o mestre? Sua filha já morreu. Ou seja, ele ouviu uma voz de morte. Ele ouviu aquilo. Então, será que Jairo deu ouvido para essa voz? A partir do momento que aquelas pessoas falaram aquilo para ele, deixa Jesus, sua filha já morreu, esquece, acabou. Sabe o que Jesus olhou para ele e disse? Não temas, crê somente. Queria que você olhasse para o seu irmão e fale isso para ele. Não temas, crê somente. Então esse foi o primeiro momento que Jairo teve um encontro com vozes de morte, com vozes de destruição. Pessoas que chegaram e falaram para ele, esquece, não adianta mais, por que você está aí ainda incomodando o mestre? Sua filha já morreu, esquece. Sabe, no momento que Jesus chegou até a casa de Jairo e disse que a sua filha não estava morta, ela apenas dormia. Naquele momento, as pessoas que estavam ali, a Bíblia fala que as pessoas estavam chorando. Quando Jesus chega ali, aquelas pessoas que estavam, não sei, talvez parentes, vizinhos dele, estavam chorando porque disseram que aquela moça realmente tinha morrido, aquela jovem, né? E aí, Jesus falou isso, falou, não, ela não morreu, ela apenas dorme. E qual foi a reação das pessoas? Eles riram. Eles caçoaram de Jesus, quando Jesus disse aquilo. Né, olha, ela só está dormindo, fica em paz, por que vocês estão chorando? Ela só está dormindo. E aí as pessoas novamente usaram sua boca, usaram sua expressão para falar, acha? Ela já morreu. Né? Aquele riso, eles caçoando de Jesus, expressava isso. Né? Uma voz também de morte, uma voz de fracasso, que não tinha mais jeito para Jairo, que não tinha mais jeito para aquela família, sabe? Mas ele não aceitou. Jesus mandou que saísse aquelas pessoas, né? Falou, sai todo mundo agora, eu quero que permaneça aqui apenas os pais dessa moça, dessa jovem.
e também os discípulos mais próximos de Jesus, que Jesus tinha levado com ele. E quando Jesus faz isso, o que mostra para nós, igreja? Que Jesus não permitiu um ambiente de incredulidade. Muitas vezes nós estamos rodeados de ambientes assim, não é verdade? Lá no nosso trabalho, em cada lugar que nós vamos, muitas vezes nós entramos nesse ambiente de incredulidade, onde as pessoas não creem, onde você vai achar muitas vozes dizendo para você, esquece, né? Não adianta mais. Vozes de morte, de condenação. Mas Jairo, ele creu. Sabe, ele fez aquilo que Jesus falou para ele fazer. Não tema, Jairo, crê somente. E Jairo decidiu crer. Glória a Deus por isso. E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia conta para nós que Jesus pegou ela pela mão dele e falou para ela, Talita cumi, que significa levante, levante e anda. Você está curada. E aquele foi um milagre tão lindo que aconteceu. Aquela moça se levantou e foi totalmente restaurada, teve a sua vida de volta, teve a sua saúde restaurada. Então, essa é a voz do milagre. Qual é a voz do milagre? O que Jairo decidiu ouvir? A voz de morte, de condenação, que a filha dele já estava morta? Ou ele decidiu ouvir a voz do milagre? Ele decidiu por essa voz. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, decida por essa voz. Glória a Deus por isso, aleluia. Então, eu gostaria de compartilhar alguns pontos dessa palavra, que nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje, né? Dessa história desse homem. E a primeira coisa é, olhe para a pessoa certa. Então, Jairo, ele fez isso. Ele olhou para a pessoa certa. Talvez, quando ele se viu numa situação daquela, né, de tanta doença, de tanta enfermidade, ele poderia ter buscado ajuda em outras pessoas. Ele poderia ter ido a tantos outros lugares, mas ele decidiu olhar. E a Bíblia fala no versículo 22 que Jairo viu Jesus. Ele olhou para Jesus, ou seja, ele olhou para a pessoa certa, para a pessoa que era a resposta para ele. Ele olhou para a pessoa certa. E a atitude dele mostra para nós que ele tinha foco, que ele sabia onde ele estava indo. Ele sabia quem ele deveria buscar, sabe? A quem ele deveria pedir o que ele estava precisando. Mostra para nós uma atitude de fé, né? Ele creu desde o início que Jesus era a pessoa certa. Então, somente alguém que crê iria ver Jesus e logo se prostrar diante de Jesus. Então, se Jairo não cresce em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus poderia curar a filha dele, ele jamais teria aquela atitude de rendição. Porque quando uma pessoa se prostra, ele está mostrando isso, que ele se rende ao Senhor. Então, ele creu. Então, a primeira coisa é essa, irmãos. Nós precisamos olhar para a pessoa certa. Nós precisamos crer. Quando nós recebemos uma notícia ruim, nós precisamos exercer aquilo que a Bíblia fala lá em Hebreus. Projeta para mim. Hebreus 12, 2. Quando nós nos deparamos com uma notícia ruim, como Jairo se deparou. Olha o que a Bíblia fala para nós. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem, irmãos? Jesus. Fala mais alto isso. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Então é isso que a Bíblia fala para nós. Quando nós recebemos uma notícia ruim, quando nós passamos por situações, talvez nem perto daquela que Jairo passou, mas talvez a gente já passou por situações terríveis da nossa vida, ou você está passando nesse momento. Onde deve estar o seu olhar? O seu olhar deve estar firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós podemos ver que muitas coisas tentam tirar o nosso olhar de Jesus. Sabe? Tentam desfocar o nosso olhar de Cristo. Às vezes até os próprios problemas tentam nos desfocar. A nossa volta, falando para a gente buscar outros meios, outras fontes que não seja Jesus. Sabe? Sexta-feira nós tivemos um momento lá com as irmãs, né?
Quantas estavam lá na chácara? Glória a Deus. E eu ministrei algo falando sobre isso. Compartilhei uma pequena palavra e nós falamos um pouco sobre isso, sobre a fé. Sabe, que muitas vezes nós vamos ser conduzidas a buscar em outras fontes, em pessoas, em relacionamentos, sabe? Iremos ficar perdidas, desfocar do que realmente importa, mas o que eu quero dizer para você hoje, que a sua fonte é Cristo. Jairo entendeu isso, ele sabia que não existia onde mais ele poderia buscar, sabe? Onde ele poderia buscar a cura, onde ele poderia buscar aquilo, era somente em Jesus. Não existe outra fonte, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Somente Jesus tem vida para nos dar. E Jairo entendeu isso, e nós também precisamos entender. A Bíblia fala lá em João 6,68. Senhor, para quem iremos? Faz uma pergunta. Para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Então, somente nele. Sabe, somente nele nós encontramos vida, vida abundante, vida eterna. Nós encontramos cura, nós encontramos tudo que nós precisamos. Quantos creem nessa verdade? Diga amém. Amém, glória a Deus. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar a respeito dessa palavra é que você precisa falar a verdade que você crê. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e fale isso para ele. Fale a verdade que você crê. Então, qual é a verdade que você crê? Qual é? É a palavra. Amém, irmãos? Essa é a verdade. Então, tudo que está na palavra é a verdade. Então, essa é a verdade que você precisa falar. Você precisa declarar, você precisa confessar, sabe? Aquele pai, ele estava vivendo um momento de muita angústia na vida dele. A filha dele já estava morrendo. Mas foi aí que ele clamou a Jesus. Ele falou, sabe? Primeiro ele viu, ele avistou Jesus, se prostrou diante de Jesus. E depois o que ele fez? Falou. Ele clamou a Jesus insistentemente para que a filha dele fosse curada, sabe? Então, quando nós falamos aquilo que nós cremos, nós declaramos essa verdade em fé. E aí nós podemos desfrutar de coisas grandiosas em Deus. E foi isso que Jairo desfrutou. Ele desfrutou de algo grande, de um milagre grandioso naquela época. Então é somente quando nós falamos a verdade, quando nós falamos aquilo que nós cremos, que nós conseguimos desfrutar disso. Sabe, irmãos? Então por isso que é importante nós abrirmos a nossa boca e falar. Falar, Senhor, eu creio que só o Senhor tem o que eu preciso. Eu não vou encontrar no meu marido, eu não vou encontrar nos meus filhos, não vou encontrar no meu trabalho. Não, é somente em Ti. Amém, irmãos? Então, a fé, ela é uma chave que abre portas. A fé libera provisão, libera o milagre. Ela libera tudo que já está disponível a nós. Sabe, a fé ela libera tudo que já está disponível através de Cristo para nós. Então Jesus, a Bíblia fala que o Senhor ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Então ele já nos abençoou, tudo já está disponível, amém? Então agora o que nós precisamos fazer para receber? Apenas exercitar a nossa fé, apenas crer e declarar essa verdade. Então é uma questão de falar a verdade da palavra, porque tudo já está disponível a nós, amém, igreja? A Bíblia fala lá em Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Foi isso que nós falamos. Então primeiro eu preciso crer, mas depois eu preciso confessar, eu preciso falar, sabe? Então essas duas coisas são muito importantes, irmãos. A fé ela é a chave. O poder de Deus só manifesta quando alguém crê, quando alguém tem fé. Foi o que Jesus fez. Por que ele pediu para aquelas pessoas saíssem daquele lugar? Porque ali era um ambiente de incredulidade. Aquelas pessoas riram de Jesus, elas não creram em Jesus. Então ele vai agir, ele vai se manifestar em um ambiente de fé, não em um ambiente de incredulidade.
Muitas pessoas pensam em Deus apenas como um Deus santo ou como um Deus justo. Sim, Ele é. Mas as pessoas precisam saber também que Deus é um Deus de fé. Amém, irmãos? Que Ele vai agir, sim, Ele vai agir sempre a nosso favor, porque nós somos filhos amados dEle. Mas nós precisamos dar essa resposta. E essa resposta é a fé. Amém? Glória a Deus. Então, as promessas de Deus, elas ficam disponíveis a todos aqueles que creem. Ele não pede que as pessoas tentem fazer alguma coisa para conseguir a promessa, para herdar a promessa. Não, porque a Bíblia fala que tudo que Jesus conquistou na cruz já é direito nosso, já é nossa herança. Ou seja, nós temos, está aqui. Eu só preciso crer e receber. Sabe? Você sabe o significado da palavra se apropriar? Apropriar? Apropriar é o mesmo que você agarrar e não soltar mais. Esse é o significado, se você for procurar no dicionário. Então é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Tudo já está disponível, mas eu preciso me apropriar pela fé. E como que eu vou me apropriar? Eu vou agarrar aquilo e não vou soltar mais. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, Ele não pede que as pessoas tentem conquistar algo, mas que confiem. Então, muitas vezes, nós não fazemos isso, não é verdade? Nós vamos lá e tentamos com a nossa mão. Tentamos resolver, tentamos fazer, tentamos ajudar, tentamos resolver o problema da família inteira, né? Dos filhos, do marido, todos, né? Mas Jesus, Ele não pede isso para nós. Ele só fala para nós confiarmos nele, porque é Ele quem faz, né? Ele não pede, né, que nós sejamos uma pessoa perfeita, uma pessoa boa. Eu preciso fazer boas obras. Não é uma questão disso, para eu conquistar algo em Deus. Mas eu só preciso crer. A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje é: ouça a voz de Deus, que é a voz do milagre. Amém, irmãos? Então essa é a voz. Jairo decidiu ouvir a voz de Jesus, porque ele sabia que ali estava o milagre. Desde o começo, desde quando ele foi até Jesus, que ele viu Jesus, ele já tinha essa convicção no coração dele, que ali estava o milagre que ele precisava. O que você ouve pode mudar o seu futuro, sabe? Então lembra que no começo eu falei que muitas vezes nós vamos ouvir vozes de condenação, vozes de morte, de destruição, de fracasso. Então se eu escutar essas vozes e dar ouvidos a ela, talvez aquilo vai influenciar, talvez não, com certeza vai influenciar o meu futuro, sabe? Porque daí eu vou ficar com aquilo no meu coração. Nossa, é verdade, né? Nada dá certo para mim mesmo. Tudo que eu tento fazer dá errado. Se eu começo um curso, eu não consigo terminar. Se eu começo a fazer aquilo, eu não consigo terminar. Nada vai para frente na minha vida. E aquilo vai entrando dentro do seu coração e vai se tornando uma verdade para você. E aquilo vai mudar o seu futuro, mas de uma forma ruim, sabe? Então, por isso, a importância de você ouvir a voz certa. E a voz certa, a voz correta, é a voz do milagre. Amém, igreja? Por 2 vezes o pai escutou vozes de morte e de condenação, dizendo que a filha dele já estava morta, sabe? Pessoas rindo lá, dizendo que ele podia, né? Esquece. Onde? Como que essa menina está dormindo, né? As pessoas riram. Mas ele não deu ouvido para elas. Ele decidiu dar ouvido à voz que dizia exatamente aquilo que ele já acreditava no coração dele. Porque desde o começo ele procurou Jesus crendo. Ele foi até Jesus crendo. Amém? Então a Bíblia fala lá em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Que pregação é essa? O Evangelho. O Evangelho simples, que Jesus morreu por mim, que Deus me ama. É isso,
Sabe, você não precisa ouvir muita coisa. Você só precisa ouvir essa verdade. Que Jesus morreu por você, que Ele te ama, que Ele tem coisas boas, pensamentos bons ao seu respeito. Então decida hoje, igreja, ouvir a palavra, ouvir a verdade, ouvir a pregação do Evangelho. Decida ouvir o que gera vida em você. Sabe, quando vir à sua mente pensamentos como esse, né, pensamentos de morte, vozes de morte, rejeite isso da sua vida. Jairo, ele agiu de acordo com aquilo que ele estava crendo no coração dele. A fé, ela é algo que pode ser visto e também ouvido. A fé é um crer no seu interior e um agir no seu exterior. Sabe, então mesmo que Jairo cresce na cura, mas se ele não tivesse ido, se ele não tivesse falado, visto Jesus, falado, Jesus, é isso. Sabe, é isso que eu preciso que você vá lá, coloque as mãos sobre ela, ore por ela para que ela seja curada. Então a fé, ela é um crer aqui dentro, no seu interior, mas ela também é um agir exterior. Então que ação é essa? Que agir? O que você vai precisar fazer? Você vai precisar crer, declarar e ouvir a voz correta. Amém, irmãos? Então creia e fale. Creia e ouça a voz do milagre. Creia e se aproprie do milagre. Então não é somente o crer, mas crer e também falar. Crer e também ouvir a voz do milagre. Crer e também se apropriar do milagre. Amém, irmãos? Então todos nós vamos fazer isso em algum momento. Nós vamos expressar aquilo que nós cremos no nosso coração. Sabe, mas o poder de milagre de Deus, o Espírito Santo, ele vem porque Deus é um bom Pai. Então o Espírito Santo, ele já está em nós. E esse poder já está em nós. Tudo que nós precisamos já está em nós. Eu só preciso fazer isso. Crer, falar, ouvir a voz correta e me apropriar desse milagre. Amém? Então talvez o seu milagre hoje, eu nem sei. Talvez você precise de algo, você tem uma necessidade específica hoje aqui. Mas no final nós iremos orar por isso. Nós iremos ter a atitude correta agora. E ouvir a voz de Deus, a voz correta ao nosso respeito. Gostaria de ler, se der para projetar, lá em Salmos. Salmos 29. Esse Salmos é tão poderoso, irmãos. Ele fala justamente dessa voz. E eu queria que você se atentasse muito para essa palavra. Esse Salmos fala dessa voz. Salmos 29, 3 ao 11. Glória a Deus. Vamos ler. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Até o versículo 11. Glória a Deus. Essa é a voz, igreja. Essa é a voz poderosa. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, que a voz do Senhor é poderosa. Ela é cheia de majestade. Ela quebra os cedros, ela despedaça. A voz do Senhor, ela é capaz de tudo. Amém? Então você que é filho amado de Deus, o que essa voz não pode fazer por você? Quando você dá ouvidos à voz do Senhor, quando Ele fala, quando Ele ordena, tudo se cria.
Então, mesmo que não existe, mas é criado. Porque essa voz é poderosa. Ah, mas não existe solução para esse problema. Não tem mais o que fazer. Não tem para você, talvez. Né? Você não consegue, você não pode mesmo. Muitas vezes você vai tentar com suas próprias mãos, mas aí que está o momento, igreja, de você depender do Senhor. Sabe, de você falar, Senhor, né, eu não tenho mais, eu não consigo. É o Senhor, eu preciso de Ti. Sabe, eu preciso ouvir a voz do milagre, eu preciso ouvir o Senhor falando ao meu respeito, falando sobre essa situação na minha vida. Então, irmão, se Jairo ele tivesse dado ouvido a vozes de condenação, talvez ele desistiria no meio do caminho. Sabe, talvez essa história não teria continuado. Né? Ele teria chegado lá até Jesus, falado, e aí Jesus, no meio daquela multidão, curou aquela mulher que estava 12 anos sofrendo, e aí depois não ia ter mais nada para contar. Sabe, se ele tivesse desistido, se ele tivesse dado ouvidos àqueles mensageiros que chegaram nele e falaram, esquece, por que você está incomodando Jesus? Sua filha já está morta. Então, se ele tivesse ouvido, ele tinha parado, ele tinha desistido. Então, é isso que eu quero dizer para você hoje, igreja. Não dê ouvidos a essas vozes. A voz dizendo que não tem cura para você. A voz dizendo que não tem solução para você. Sabe, que não tem restauração, que não tem libertação. Não dê ouvidos a ela, mas dê ouvidos à voz de Deus. A voz poderosa de Deus, que libera o milagre. Sabe, lá em Gálatas 3:5, olha o que a palavra diz. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que isso vai ser operado? Como que o milagre vai ser visto? Como que o milagre vai ser liberado no nosso meio? É pelas obras da lei? É pela minha força? Por eu fazer algo? Ou é pela fé? É apenas por fé. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia fala tanto sobre a fé. Fala tanto que nós precisamos andar por fé, não por vista. Não nos atentarmos para as coisas dessa vida, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Sabe, que o nosso olhar esteja em Cristo, que o nosso olhar esteja naquilo que é eterno. Sabe, aquilo que dura para sempre. É nele que deve estar o nosso olhar. Não nas circunstâncias ao nosso redor, porque tudo isso vai ter fim. Amém? Então, talvez hoje você está vivendo uma situação e você fala, mas parece que não termina. Parece que não chega o fim de tudo isso. Mas eu quero dizer para você hoje, decida hoje dar ouvidos à voz do milagre, à voz de Deus para a sua vida. Essa é a voz poderosa, essa é a voz correta que você tem que ouvir. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Eu gostaria nesse momento que você ficasse de pé e eu gostaria que você fizesse uma declaração junto comigo. Nós vamos declarar a palavra de Deus, dizendo, tomando uma decisão aqui hoje como igreja. Se você crê nessa palavra, você vai tomar uma decisão aqui. Amém? E a partir de hoje a sua vida vai ser mudada. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio porque eu sou um testemunho vivo disso. Né? De um dia que eu decidi não dar ouvidos para a voz da incredulidade. Sabe, a primeira voz da incredulidade na minha vida, diante de uma situação, né, de esterilidade, foi a voz de um médico. Quando ele olhou para mim e falou, olha, você tem isso, esse é o seu diagnóstico, e você pode até, se você quiser fazer uma fertilização, para você ser mãe, para você ter filhos. Quando eu ouvi aquilo, eu saí daquele consultório, irmãos, eu falei, não é isso. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu não vou aceitar isso na minha vida, eu não vou aceitar essa voz. Eu não aceito esse diagnóstico na minha vida, sabe? Então foi o exato momento que eu decidi e falei, não é isso, não é essa voz que eu quero para mim. Irmãos, se eu for perguntar, muitos irmãos aqui vai ter milagres para contar, não é verdade? Toda a igreja que sabe, né, do milagre que nós vivemos na nossa família. Sabe, a Manu e a Antonella, eu sempre falo isso, elas são
os nossos milagrinhos. Glória a Deus. Então, nós vivemos isso na nossa vida, sabe? Temos vivido a cada dia um milagre de Deus, sabe? O milagre da vida, o milagre de estarmos aqui. Isso já é um milagre, né? Então, eu quero declarar sobre a vida da igreja hoje, que no momento que você ouvir uma voz como essa, como eu ouvi, como o pastor Marcelo ouviu um dia, né? Como o pastor Alan também que está aqui, ouviu vozes como essa, você vai tomar a decisão correta. Sabe, você não vai se conformar com essa voz. Não vai aceitar que essa voz entre no seu coração. Porque quando ela entra, aquilo gera algo ruim. Aquilo te enfraquece, aquilo te desanima, mina as suas forças, sabe? Quer te paralisar, gera medo em você. Sabe, por um momento veio um medo em meu coração. Mas será? Sabe, uma dúvida, um medo? Mas eu falei, não. Teve um momento que eu decidi, sabe, não entregar o meu coração a essa dúvida, não dar ouvidos a essa voz, mas decidi crer, simplesmente crer e receber, me apropriar pela fé. E hoje nós podemos ver o quanto Deus tem feito, sabe, nos alegrar em toda e qualquer situação, irmãos, porque o Senhor é bom, amém? Então eu queria que você declarasse uma palavra comigo, lá desses salmos que nós lemos hoje, lá, Salmos 29, eu vou falar e a igreja pode repetir junto comigo, amém? Feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração e declare a verdade agora. Fala assim comigo, hoje eu tomo a decisão de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do milagre sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu decido ouvir a voz do Senhor, que está sobre as águas, que troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Eu decido ouvir a voz poderosa, a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto. O Senhor preside aos dilúvios. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. E a partir de hoje, eu decido ouvir apenas a voz do Senhor. Eu decido dar ouvidos à verdade da palavra. Aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Eu decido ouvir a voz do milagre. Eu rejeito da minha vida vozes de morte, de condenação, de enfermidade, de angústias, de tristeza, a voz do medo, a voz da depressão, da ansiedade. Eu rejeito tudo isso da minha vida e da minha família. E eu declaro que a partir de hoje, eu vou ouvir apenas a voz de Deus. Oh Senhor, nós como igreja aqui hoje, ó Pai,
Declaramos essa verdade. Declaramos juntos essa verdade. Ó Deus, que os nossos ouvidos não irão ouvir mais vozes de morte. Senhor, dizendo para nós que não dá. Dizendo para nós que nada vai dar certo. Que não existe uma solução para aquilo. Não existe uma solução para aquela circunstância. Que aquela circunstância não vai ter fim. Pai, nós tomamos a decisão hoje como igreja de não dar ouvidos para essas vozes do maligno, para essas vozes da incredulidade, mas nós decidimos ouvir a voz do Senhor. Ó Pai, a voz poderosa